outro é variedade de línguas. É falar em outras línguas espirituais dadas por Deus também. É quando você tá na igreja, né? Você tá num monte, você escuta aquelas pessoas falando umas coisas que você não entende. Isso é um dom que vem do Senhor, do Espírito Santo também. E falar em línguas é um dom, eu vou até dizer pessoal, porque quando você ora em línguas, você tem edificação ali com você. Dons e talentos. Os seus estão enterrados ou germinando e dando fruto para a obra do Senhor? Oi, preciosa, que bom ter você aqui hoje no nosso 6º dia de jornada, de 21 dias rendidos ao Senhor. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel. Sou casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe do Nicolas de 2 aninhos. Hoje sou terapeuta cristã integral. Ajudo mulheres a dominarem as suas emoções e a cuidar do corpo, da alma e do espírito à luz da palavra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, hoje nós falaremos acerca de dons e talentos. E eu acho que nada melhor do que isso é meditar dentro de um versículo. Mateus 25, 14 ao 30, tá toda a história. Mas eu quero ler com vocês Mateus 25, 26, que vai dizer assim: o servo que enterrou o talento disse: mas atemorizado esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, saibais que ceifo onde não semearei e ajunto onde não espalharei? Para você entender um pouco melhor, nós precisamos entender o que é, então, dons e o que é talento. E a Bíblia vai nos dizer que dons são a capacidade que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Ele mesmo, aquele Espírito que nós já começamos a falar dele, já entendemos um pouco. Quando ele está na minha e na sua vida, ele nos capacita com uma unção, algo que nós não conseguiríamos fazer sozinha. Para que esses dons e esses talentos? Eles servem para a obra de Deus aqui na Terra. Então, assim, muitas das vezes a gente tem dons e talentos. Então, assim, nós temos dons e talentos a qual o Senhor deu para que possamos cumprir o propósito que ele determinou para as nossas vidas aqui na Terra. E muitas das vezes o enterramos por medo de não ser suficiente, medo de não conseguir, medo de achar que não sabemos fazer. Mas na verdade é que os dons e os talentos do Senhor não tem nada a ver com o que nós sabemos fazer de fato, mas tem a ver com aquilo que o próprio Deus já colocou em nós para nos capacitar. Vamos ler lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, que vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então significa que existem muitos dons, mas é tudo do mesmo Espírito. O Espírito Santo é quem dá para cada um de nós, conforme ele quer, os dons. E nós vamos ver em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, dizendo assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outros interpretações de línguas. Isso são os dons que o Espírito Santo olha e fala assim: ó, o propósito que ela nasceu para ter aqui na Terra, o propósito que ele nasceu para ter na Terra, ele vai precisar dessa capacitação, desse dom. Então eu entendo que a obra do Senhor, o chamado do Senhor para as nossas vidas é muito mais acerca dele mesmo do que a minha e você. Você consegue pensar comigo que Deus, na sua grandeza, ele não precisaria que eu e você fizéssemos alguma coisa para ele, mas mesmo assim ele nos escolheu, ele nos amou e nos adotou como filhos. Então nós hoje trabalhamos para a glória do Senhor. Nós hoje cooperamos no reino dos céus para levar a mensagem da cruz, ser sal e luz nessa terra para aqueles que ainda estão em trevas, porque um dia nós estivemos em trevas. Mel, o que é estar em trevas? É viver num mundo longe de Jesus, com o espírito caído, né? Um espírito apagado, sem a presença do Senhor. Mas a palavra do Evangelho veio, reacendeu a chama em nós, e nós fomos abraçados. Então o Espírito Santo não só nos salva, mas nos dota de capacidade para que possamos levar o Evangelho de múltiplas formas, como nós lemos aqui. Então tem vários dons, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui em Romanos 12, do 6 ao 8, que vai dizer assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Entendeu? É Deus que nos dá, é de graça, nós não fazemos nada pra ter aquele dom. Nós não temos ele porque nós merecemos, ou porque nós somos importantes, ou porque nós sabemos fazer. Nós temos ele porque o Senhor nos deu por graça. Ele olhou por nós e falou: vou te dar esse propósito. E ele deu aquilo pra mim e pra você. E nesse versículo vai citar acerca de profecia, ministério, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdias, que também são dons do Senhor, dom ministerial para você servir, né, ali na casa do Senhor. Em Éfesos 4:11 vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores ou doutores. Então o Senhor é quem nos chama para a obra. Não é eu que escolho, eu vou ser pastor, eu vou ser evangelista, eu vou ser missionária. Ah, não, eu gosto mais de pregar a palavra. Não é eu e você que escolhemos, é o Senhor que nos dá essa unção, esse propósito, esse dom para caber dentro do propósito a qual nós fomos criados. Porque todas nós fomos criadas de propósito e com propósito. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora não tem muito a ver com o tema que a gente vai falar, mas hoje, enquanto eu estava me arrumando para vir gravar esse vídeo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração aquele louvor assim, ó: o Espírito Santo se move em você. Sabe? Então, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então eu comecei a entender, nós temos um valor, porque o Espírito Santo está em nós. E o dom que ele deu pra mim e pra você é valioso demais para que nós venhamos enterrar. Deus está contando comigo e com você nessa terra, e
Nós precisamos nos posicionar para viver o propósito e o chamado do Senhor. Ah, Mel, mas eu não me sinto capacitada, eu não me sinto pronta, eu tenho medo, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o caminho. O caminho é se lançar, é viver em obediência, é colocar o pé, entendendo que Ele já colocou o chão para você caminhar. Eu falo isso com você e olho para mim e penso que tem dias que eu sinto a mesma coisa. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, me ajuda. E aí, mesmo sem ter total ciência do problema, porque eu não tenho a total ciência do problema, da solução, porque eu sou ser humano e a minha mente ela é limitada, eu olho para Jesus e Ele me dá uma direção e eu só caminho naquela direção e as portas se abrem, as coisas acontecem, vidas são tocadas, vidas são transformadas. Como nessa jornada, eu tenho recebido mensagem de vocês e isso é gratificante porque tudo é pra honra e pra glória do nosso Deus. E eu quero explicar para vocês um pouquinho do que é os dons espirituais. Sabedoria é a capacidade de aconselhar, de aplicar a verdade de Deus com direcionamento. É quando você tem aquela facilidade, sabe, de explicar a palavra de Deus e direcionar um conselho ali pra pessoa, dizendo, olha, faz dessa forma, a Bíblia fala isso. E eu falo que pra glória de Deus, eu fui dotada com este dom de sabedoria pra explicar a palavra, pra aconselhar e trazer discernimento. Como eu sei disso? Porque no meu dia a dia, quando as pessoas me chamam, quando eu converso com pessoas, isso flui de uma forma natural, sem muito esforço. Então é algo que eu sei que não é eu que estou fazendo, mas é a unção, a capacitação, o dom, talento que o Senhor confiou nas minhas mãos. E aí, se por algum motivo eu penso assim, não tô pronta, não tô preparada, não sei, eu não vou fazer, eu estou enterrando aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Conhecimento e ciência. É o entendimento espiritual e revelação da palavra. É quando você consegue ler a Bíblia e tá escrito lá assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho um dia para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aí você lê isso, todo mundo lê isso, mas você consegue ter 1000 interpretações dentro daquele texto que não fere a palavra, e o Senhor traz uma revelação rema, que não tá escrita, que foi revelada no seu espírito, você fica, cara, eu entendi. E pra glória de Deus, não é vangloriando, mas também fui dotada com este dom. Então é um dom que você consegue pegar a palavra, interpretar ali à luz das escrituras com o Espírito Santo e trazer pras pessoas. E isso não é porque eu sou boa, porque eu mereço, mas é porque Deus escolheu me dar o propósito de pregar a palavra dele. Então, existe um peso em carregar, mas também existe uma sinceridade de entender que nós estamos caminhando pelo Espírito e que eu, na minha sã consciência, não sou capaz de fazer. Não sou capaz de estar aqui gravando um vídeo porque eu tenho as minhas limitações. Não sou capaz de responder, de ajudar todo mundo, mas na infinita misericórdia do Senhor, Ele tem operado. Porque é isso, a gente faz a nossa parte de estar aqui com a câmera ligada, falando, estudei, aí o Senhor vem e fala o que Ele quer falar. Então, quando você vai operar com os dons do Senhor, você precisa fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Se é ler um livro, se é ler a Bíblia, se é jejuar, orar, fazer algum curso, entender alguma coisa, mas entender que quando você vai ali se dispor pra fazer aquilo que o Senhor te confiou, não é você quem vai fazer, mas o Espírito Santo. E, gente, vocês vão abrir a boca, vão começar a falar coisas, você vai falar, cara, isso aqui não sou eu que tô falando, não. Isso aqui é o Espírito Santo, porque eu nem tinha um conhecimento profundo pra explicar dessa forma que eu tô explicando. Então, isso são os dons do Senhor operando na vida. Fé também é um dom dado pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos ter fé, porque o evangelho ele é acessado por fé. Mas quem tem o dom da fé, geralmente é aquelas pessoas que têm a confiança sobrenatural em Deus, mesmo diante do impossível, sabe? Aquela pessoa que tá dando tudo errado. Não, vai dar certo, vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos fazer isso. A pessoa acredita até o final. É uma pessoa que é dotada pelo dom de fé. Não tem ali dúvida, fica vacilando. Cura, mesmo que tenha ali, mas não, eu tenho fé. Cura, Deus usa as pessoas para trazer cura física, emocional e espiritual. Agora que eu estou dentro da terapia, eu tenho percebido que eu creio que isso é um dom também que o Senhor colocou, porque nos meus atendimentos terapêuticos, né, a gente tem um script, a gente tem uns passo a passo, mas como é uma terapia cristã, a gente deixa fluir, as pessoas falam assim, nossa, eu tô saindo da sessão muito mais leve, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas. Então eu percebo que isso não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estudei, eu capacitei, beleza, é uma profissão, mas eu tô fazendo do meu ofício um ministério também, para alcançar vidas e propósitos do Senhor, onde que as emoções são alinhadas e entra a cura. A Bíblia fala que quando você fala um com o outro, confessa, você encontra a cura. Então eu trabalho hoje na terapia dessa forma, com aconselhamentos também. O Senhor é poderoso. Milagres. É a manifestação sobrenatural do poder de Deus. É aquelas pessoas que você vê testemunho, a mão estava quebrada, de repente foi pro lugar, a pessoa não andava, começou a andar, não enxergava, começou a enxergar. Também é um dom do Senhor. Profecia é a pessoa que transmite uma mensagem inspirada por Deus para edificação, alerta e consolo. É aquela pessoa que também prega a palavra, aquela pessoa que traz do coração de Deus para as pessoas, aquela pessoa que tem uma palavra viva, que quando conversa com você, você fala, cara, como eu não pensei nisso? Nossa, você me ajudou demais. Nossa, era o que eu precisava. Nossa, aquela pessoa que dá uma palavra de conselho, aquela pessoa que dá uma palavra de consolo. E eu acredito muito que a profecia, o conhecimento da palavra e a sabedoria anda junto, que é o que eu sinto fluir dentro de mim, no meu ministério e na minha vida. E a cura tá vindo agora, de forma agregada, mas que o Senhor já tinha me dado uma palavra. Eu tô trazendo meus exemplos aqui, não pra minha exaltação, mas pra que vocês consigam entender um pouquinho do que é o dom do Senhor. Discernimento de espírito. É quando você consegue perceber se aquilo que tá acontecendo é o Espírito Santo, é o Espírito do homem, é o Espírito maligno. Você tem um discernimento. E eu falo que todos nós cristãos precisamos urgentemente de ter discernimento, pra entender se quem tá operando é Deus, é o homem. Até adiantar uma coisa aqui, os dons eles são dados por Deus. Deus é quem dá, mas você também pode buscar por eles, você pode clamar ao Senhor. E um dos dons que eu clamei ao Senhor, sempre clamei, é que Ele me desse o dom de sabedoria e de discernimento. Porque eu acho, assim, de tamanha preciosidade. O dom de sabedoria
Você não encontra em cursos, você não encontra em coach, você não encontra dentro da sessão de terapia, você não encontra dentro da igreja. O dom de sabedoria você encontra em Deus. E não é uma sabedoria que Deus te fala só e você entende, mas é uma sabedoria prática que você consegue colocar na prática. E o discernimento para que nós não venhamos ser enganados, para que nós possamos entender, cara, isso não é Deus que está fazendo, eu conheço meu Deus, a palavra não fala isso. Então, pra mim, eu não sei se é porque eu fluo nesses dons, mas é de suprema importância ter esses dons. O homem tem um dom lindo, que esse eu vou confessar pra vocês que eu tô pedindo ao Senhor, que eu venho pedindo ao Senhor às vezes, vou até pedir mais vezes, é uma interpretação de línguas, que é entender e explicar a mensagem. É quando uma pessoa tá ali falando em língua, está tomada pelo Espírito, e vem outro intérprete, consegue falar aqui na nossa língua para que os outros entendam o que ela tá profetizando, o que ela tá falando. E é por isso que é bom ter o discernimento também, porque às vezes a pessoa tá ali profetizando coisas ruins e a gente não sabe. Porque o inimigo, ele gosta de copiar tudo que Deus faz. Então ele sempre vem com o espírito de engano, e é por isso que o discernimento ele anda ali, para que a gente fale, isso não é Deus, isso é Deus, mas tudo baseado na palavra, não naquilo que a gente sente contra as pessoas. E os dons de serviços e edificação. Serviço significa que você vai servir ali dentro da igreja e edificar a vida do outro. Serviços e ministério, que a Bíblia fala, que eu li pra vocês, é o dom de quem tem o prazer de ajudar e servir as pessoas. Se você ama ajudar e servir, talvez você tenha o dom do serviço e do ministério. Outro dom é o dom do ensino, que é algo que eu acredito muito que eu tenho esse dom também, porque eu tenho uma facilidade, assim, pra explicar e as pessoas entenderem. Então isso é tudo pra glória de Deus, não é nada meu. Mas você entende como que é tudo ligado? Pelo menos comigo, palavra, conhecimento, profecia, ensino, eles andam ligados. Facilidade pra explicar a palavra com clareza. E tem o dom de exortação e encorajamento, que você fortalece, motiva e direciona as pessoas no caminho certo. Contribuição, que é um dom, assim, bem legal, mas que muitas pessoas não entendem que são os dons, mas é a alegria em ajudar financeiramente as pessoas e compartilhar os seus recursos para que a obra continue dando sequência, para que trabalhe ali dentro do campo das missões, do evangelismo. Também tem o dom de liderança, que é a capacidade de conduzir as pessoas e organizar com responsabilidade. Então não é liderar de qualquer jeito, mas é alguém que lidera à luz da palavra. Então também é um dom. E o outro é o dom de misericórdia, que muitas pessoas falam também, que é o dom do amor, que é quando você tem compaixão profunda de uma pessoa. Você olha para ela que ela tá sofrendo aquilo, parece que você tá sofrendo também, e você tem que fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Isso é o dom de misericórdia, é o dom de amor também. Ministérios, que está lá escrito em Éfesos 4:11, é o ministério do apostolado, né? Os apóstolos. O que é o apostolado? É pessoas que foram enviadas para abrir caminhos e estabelecer a obra. São aquelas pessoas que abrem igrejas, como Paulo na Bíblia, ele era um apóstolo, onde ele abriu uma igreja. Um profeta que comunica a direção e mensagem de Deus, seja de edificação, de exortação ou de consolação. Também tem o evangelista, que é aquele que anuncia Jesus e alcança vidas. Então, o evangelista vai ali, faz o evangelismo, fala de Jesus. É aquela pessoa que tem naturalidade para falar de Jesus, é aquela pessoa mais alegre, aquela pessoa que conversa com todo mundo, que é comunicativo. Ela geralmente tende a ser um evangelista. As pessoas param pra ouvir ela. E ela tem um carisma pra falar de Jesus. E aí ela leva as pessoas pra igreja. Esse é o papel dela. E aí lá na igreja, quem tem o dom de pregar, vai discipular aquela pessoa, ensinar aquela pessoa, pastorear aquela pessoa. Por isso nós somos um corpo. E cada um tem uma função. Mas cada função junta faz com que a igreja seja um organismo vivo, saudável, pra glória de Deus. Então eu não preciso tomar o seu lugar. Você não precisa tomar o meu lugar. Se você faz o seu papel de mão, eu faço o meu papel de pé. Nós somos importantes no reino da mesma forma. Uns têm 10 dons, outros têm 2, outros têm 5, outros têm 4. Mas o Senhor sabe da sua capacidade, não porque você é menor, mas por causa do propósito que ele tem na sua vida. Então, minha irmã, não devemos nos comparar uns com os outros. Nossa, eu queria tanto pregar igual fulano, eu queria fazer tanto igual fulano. Não queira fazer igual fulano. Você pode olhar pra fulano e ver que na vida de fulano tem algo lindo, você pode reconhecer, admirar, mas não queira ser igual fulano, porque o propósito que Deus tem na sua vida é único e especial, para encontrar isso nele. Também tem o chamado pro pastoreio, que é aquela pessoa que cuida e protege e guia as pessoas. Cuida mesmo, sabe? Ensina, alimenta, ajuda a pessoa como o pastor e a ovelha. Tem o chamado de mestre e doutor, que é aquele que ensina profundamente a palavra. Não só lê um versículo e fala que é aquilo, mas lê um versículo, explica, esmiuça aquilo ali para que a pessoa entenda com clareza e tenha consciência do que a pessoa está aprendendo. Nós podemos desejar e pedir os dons, que foi o que eu falei com vocês. E a gente encontra isso em 1 Coríntios 14:1, que diz assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então uma parte desse versículo fala isso. Se você tem amor no seu coração, você pode orar e pedir ao Senhor os dons que Ele vai te dar. Se for da vontade dele também, né, gente? 1 Coríntios 12:11. Mas só um é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um de nós como quer. Então eu posso pedir, se o Senhor quiser me dar, Ele vai me dar. E tem vezes que eu não vou pedir, mas o Senhor já vai me dar, porque faz parte do propósito que Ele tem pra minha e pra sua vida. Deus decide, mas podemos buscar com oração, intimidade e disponibilidade. Então quando você ora, você lê a Bíblia, você tá ali buscando o Senhor, está disponível pra fazer a obra, você vai entendendo ali qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Eu falo isso porque quando eu cheguei na igreja, eu fui fazendo várias coisas, sabe? Eu entrei no departamento infantil, e aí depois eu já fui do louvor, e eu já fui da dança, e eu já fiquei parte da faxina, eu já liderei vários ministérios, já fui líderes de mulheres. Hoje estou na intercessão, ministro a palavra. Mas isso, em todos os ministérios, eu consegui ver o que fluía em mim. Era a comunicação,
clareza ao explicar. Então eu consegui entender que eu fui dotada com o dom da palavra, de sabedoria, de explicar, de ensinar. Então, quando você está ali disponível na obra do Senhor, não fazendo tudo, mas disponível, você vai conseguindo ver onde você se encaixa mais. Como desenvolver os dons? Segundo a Bíblia, é orando, jejuando, lendo a palavra, andando em santidade, intimidade com Deus, servir as pessoas, obedecer a direção do Espírito Santo. Então hoje, na intercessão era um ministério que eu sempre falava que eu não seria nunca. Eu sempre falei, não, mídia, som, intercessão, não quero. E o Espírito Santo esse ano, quando eu comecei a entrar na terapia, ele me direcionou aí pra intercessão. E ele foi confirmando de várias formas, mas primeiro ele falou comigo. E porque se ele tá me chamando, ele vai falar comigo, é isso que eu entendo. Eu não entendo que o Senhor fala com alguém primeiro pra te falar qual é o seu chamado, sem antes ter colocado no seu coração. Porque se ele está fazendo um convite pra você, ele vai falar com você. É isso que eu acredito. E depois ele sim começa a falar com outras pessoas acerca do que ele tem chamado. E aí eu senti uma direção bem clara e eu fui pra intercessão. E hoje eu consigo ver o porquê de estar na intercessão. Hoje eu estou aqui na terapia ajudando mulheres a ser libertas de cativeiros emocionais e espirituais. E eu preciso estar na intercessão. Então é algo assim que quando você deixa a sua vida nas mãos do Senhor, ele vai direcionando as coisas e você nem precisa ficar preocupada com qual é o próximo passo. Porque se você obedece o primeiro passo que ele te deu, ele te leva pro segundo. Algo que eu aprendi assim na prática é que se o Senhor te deu uma direção e você não obedeceu, então infelizmente você não vai ver as próximas. Ele só te dá a próxima se você obedece àquela que ele te entregou. Como executar? Com amor, em obediência a Deus, para servir as pessoas, para edificar a igreja e nunca por exaltação pessoal. Infelizmente hoje tem gente na igreja, né, usando os dons que o Senhor deu para ganhar dinheiro, para poder fazer aquilo que vai trazer vanglória, benefícios próprios. Mas por que Deus não tira o dom das pessoas? Porque aquilo que Deus deu, ele deu de graça. E ele não deu pensando em tirar em arrependimento. Então, pode muito bem uma pessoa que não está mais sendo dominada pelo Espírito Santo continuar fluindo nos dons, porque foi um presente que Deus te deu, pois tem a ver com a sua vida, com o seu propósito. Porém, você não vai ter mais a presença do Senhor com você. Assim como aconteceu com Saul. Deus tirou o espírito dele e ele continuou sendo rei, continuou reinando, porque Deus tinha colocado ele naquela posição. Durante um tempo ele continuou reinando mesmo sem a presença. E vocês sabem a catástrofe que aconteceu. Então, minha irmã, não é sobre continuar cantando, pregando, dançando, fluindo nos dons se você não está ligada com o Senhor, tendo a presença dele. Você começa a usar os seus dons de forma sozinha, fica no escuro, e aí Deus até te usa pela misericórdia, mas você sendo usada não é sinal de que você está sendo aprovada pelo Senhor. E a Bíblia até vai dizer em Mateus 7, 22, 33, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e então eu lhes direi, nunca conheci. Porque se você tem dom, você precisa ter fruto. Então não significa que eu vou continuar operando nos meus dons, mas não vai mudar nada, porque não tem unção. Você tem o dom, mas não tem a unção, não tem Deus aqui operando através do seu dom. Fica apenas técnica vazia. Por isso que tem muita gente que canta e não acontece nada. Tem muita gente que prega e não acontece nada. Mas é técnica vazia, porque a pessoa tá sem Deus, sabe? E tenho muito cuidado pra falar isso aqui, porque eu não tô dizendo que quando você vai no culto você escuta um louvor que tá desafinado. Não é isso que eu tô dizendo, não. Eu tô dizendo daquelas pessoas que caminharam no evangelho e hoje canta pro mundo. Tá continuando cantando, tem uma voz ainda, mas não transforma mais vidas. Porque não tem o Espírito Santo mais agindo ali. Tá usando para benefício próprio um dom que Deus deu, entende? Poder e caráter. Não adianta você ter o poder fazer, saber fazer, que você tem a capacitação, foi te dada de presente, mas o seu caráter está deturpado, está longe de Deus. Tem a unção sem a intimidade com Deus, a unção de estar capacitado para agir ali, mas não tem a presença do Senhor. Então, não é separado para Deus, não é santificado, sabe? Então, não gera nada. E o Espírito Santo, ele é quem capacita, fortalece, direciona, ajuda a cumprir o chamado de Deus. Então, hoje nós podemos ensinar, evangelizar, cantar, liderar, cuidar de pessoas. E existem esses dons com um propósito. A direção e missão que Deus entrega pra mim e pra você, cumprir a vontade dele. Em Pedro 4,10 vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Quem tem o dom de ensino, então ensina a palavra. Quem tem o dom de misericórdia, cuida e acolhe das pessoas. Quem tem o dom de ser evangelista, anuncia Jesus. Quem profetiza, edifica, consola e exorta, segundo a palavra. Então, minha amiga, pra deixar claro aqui, eu quero explicar pra vocês sobre o chamado, porque o dom, ele te aponta pra um chamado, mas existe o chamado, mas eu não sei qual que é o meu chamado e tal. O chamado geral de todo cristão é glorificar a Deus com a sua vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que você vai fazer precisa glorificar a Deus, precisa anunciar a Deus, precisa declarar a Deus, precisa andar ali em aliança com o propósito divino do Senhor pra sua vida. Todo cristão é chamado para seguir Jesus, para viver em santidade, em amor, servir e anunciar o evangelho. Então, ide por todo mundo pregar o evangelho. Você e eu fomos chamados. Esse é o nosso propósito geral. Mas tem um propósito chamado específicos, né? Que esse que é o propósito geral, a gente vê até uma confirmação em Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Então a sua vida, ela anuncia Cristo. Esse é o seu chamado geral. E o específico é uma área de missão, de propósito particular que cada pessoa tem com Deus. Ensinar, evangelizar, liderar, cuidar. Ministérios específicos que você só encontra no Senhor. Mas como que você pode perceber qual que é o seu ali chamado, né? Existe um desejo constante no seu coração por algo. E por mais que você ache que não é capaz, algo te impulsiona a fazer aquilo. Direção de Deus. O Senhor te dá clareza sobre o que fazer. Isso, claro que quando você tem vida com Deus, jejum, oração e palavra. Fruto.
Quando você faz flui, as pessoas são tocadas, impactadas, né? Você recebe confirmação da palavra, que eu falei, o Senhor coloca no seu coração, e aí depois vem outras pessoas falando, olha, Deus me mostrou isso, eu tive um sonho e tal, e o Senhor vai te mostrando dentro da Bíblia, e você vê ali no dia a dia que realmente é o chamado do Senhor na sua vida. Tem a capacidade por Deus, então tem uma voz ali entonada pra cantar, tem uma sabedoria, uma eloquência, uma comunicação boa, uma oratória ali e tal. E muitas das vezes, né, veio aqui na minha mente igual, Deus chamou Moisés pra libertar o povo. Moisés, ele era gago, ele achava que ele não seria capaz daquilo porque ele não sabia falar. E aí Deus levanta Arão pra estar do lado dele, porque Moisés foi chamado pra libertar o povo. Então, às vezes, possa ser que ainda não existe aquela capacitação que a gente olha e fala assim, cara, eu não posso, tem uma limitação. Se o Senhor te chamou, ele vai levantar pessoas pra te ajudar. E aí você precisa estar conectada com Deus, porque Arão só apareceu porque Moisés falou com ele. Deus, como que eu vou? Você tá me chamando, mas a minha limitação aqui. E o Senhor fez. Então, não é nunca sobre a sua limitação, que você não pode fazer, mas é entender que a sua limitação, a sua fraqueza, quando ela está entregue ao Senhor, ele faz aquilo. Porque você vai naquilo que você pode. E o Senhor acrescenta nas suas limitações pra você ver que é o Senhor quem faz. Também tem as oportunidades que começam a aparecer. Ah, você traz uma palavra, ou você pode cantar, ou você pode fazer isso. As pessoas começam a notar. Nossa, você prega muito bem. Nossa, sua voz é diferente. Nossa, você dança diferente. Nossa, você serve com amor. Sabe? Porque o Espírito Santo, ele mostra as evidências se você tem uma vida alinhada com ele. A paz espiritual, você se sentir em paz, cara, aqui é o meu lugar. É isso que eu sinto quando eu tô ministrando a palavra. Eu posso ficar aqui falando horas e horas e horas e horas. É algo que eu fico assim, cara, aqui é o meu lugar. Sabe? Né? Tantas lutas, tantos problemas pessoais. É o que eu sinto. Porque, gente, se você esperar estar pronto e não ter luta pra servir ao Senhor, infelizmente, você não vai servir o Senhor nunca. O Senhor manda a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então levanta a cabeça que o ministério é pedrada, mas Jesus estava conosco. Passos sendo edificados através da sua vida. Você vê pessoas sendo transformadas através da sua vida com aquilo que você faz, porque você vê o Espírito fluindo por meio de você. Você é um canal de bênção pro Senhor. E não é só no púlpito e na igreja, não. O Senhor pode te usar na sua casa, como mãe, no trabalho, na internet, como eu estou aqui falando com vocês agora. E é o Senhor que vai te direcionar. No cuidado, o chamado do Senhor verdadeiro, ele glorifica a Deus. 1 Coríntios 9,14 vai dizer, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então muitas das vezes a gente acha assim, né, quando a nossa profissão envolve o Evangelho, a gente fica meio assim, eu cobro, eu não cobro. Então Deus, ele fala que aquela pessoa que vive do Evangelho, ela pode sim, ela ter direito ali do seu salário. Se ela trabalha, ela pode receber. Mas depende. Tem gente hoje que tá usando o Evangelho para benefício próprio. Ele quer dinheiro, é uma ganância. E Deus não quer isso. Mas vamos supor, um pastor que vive da obra 24 horas. Ele não tem tempo para trabalhar. Então ele tem o direito de ter o salário dele. Sem ganância, sem usurpar, sem manipular as pessoas para ganhar dinheiro. Igual... Hoje em dia tem muitas igrejas que são assim, né? Eu não quero trazer placa de igreja, mas que manipulam as pessoas para poder ganhar dinheiro. Só que o Senhor, ele não está falando aqui acerca disso. Então, é isso, minha amiga. Se você ainda não conhece o seu chamado, não sabe o que fazer, eu te aconselho a buscar no Senhor, porque Ele vai te mostrar. Não seja como o homem desse início que a gente leu, que enterrou o talento, porque ele julgou que Deus era mau e severo. E ele escondeu por medo. Talvez você está aí com medo, cansada, triste, foi ferida e não quer mais semear na obra do Senhor. Olhe para Jesus, porque ele não é um homem servo, severo, que vai fazer aquilo que você está pensando, talvez. Mas ele vai te discipular, te orientar, colocar pessoas do seu lado, porque ele confia em você para usar sua voz, o dom e o talento que ele te deu. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E já me segue lá no Instagram pra gente ficar pertinho, até aquele papo precioso. E Deus abençoe você. Até amanhã, no nosso dia 7.